Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e estamos em mais um dia de meditação e exposição da carta aos Romanos. E hoje meditaremos nos capítulos 5, 6, 7 e 8. Porém, antes de começarmos, eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, estamos em mais uma manhã em Tua presença. Nós queremos tributar a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Queremos louvar a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Queremos louvar a Ti, ó Pai, por tão grande amor, pela Tua salvação, pela Tua graça. O Senhor nos justificou, ó Pai. O Senhor nos fez justo com a Sua justiça que o Senhor imputou a nós. E nós queremos Te louvar nesta manhã por tão grande amor. Louva-te pela vida dos meus irmãos, ó Pai, que estamos juntos nessa jornada. Dai-nos sabedoria, Espírito Santo, fale conosco, que possamos ser ministrados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, nesta manhã. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O capítulo 5 nos mostra o incrível poder da justificação pela fé. Paulo começa explicando que agora, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz não é apenas ausência de conflito, mas uma reconciliação profunda e permanente com o nosso Criador. Do versículo 1 ao versículo 5, Paulo destaca a realidade da justificação pela fé, que nos traz paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Esta paz é uma reconciliação permanente, alicerce de nossa nova vida. Além disso, temos acesso à graça que nos sustenta e nos dá esperança na glória futura, mantendo-nos firmes mesmo em tempos difíceis. Ele também ensina que devemos nos alegrar nas tribulações, pois elas produzem perseverança, moldam o nosso caráter e fortalecem nossa esperança. Essa esperança não nos decepciona, pois é garantida pelo amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Dos versículos 6 ao 11, Paulo nos conduz à profundidade do sacrifício de Cristo e do amor de Deus. Ele afirma que Cristo morreu por nós quando ainda éramos fracos e pecadores, demonstrando que nossa salvação é fruto da graça, não de méritos. Este amor incomparável não espera perfeição, mas nos alcança em nossas imperfeições. Paulo destaca que, justificados pelo sangue de Cristo, somos salvos da ira de Deus e reconciliados com Ele. A reconciliação vai além da justificação, restaurando-nos a uma relação íntima de paz com Deus. Ele conclui que, se fomos reconciliados pela morte de Cristo, muito mais seremos salvos por sua vida, o que nos enche de alegria e nos leva a glorificar a Deus. E para concluir o capítulo 5, dos versos 12 ao 21, Paulo apresenta um contraste entre Adão e Cristo. Por Adão, o pecado e a morte entraram no mundo, afetando toda a humanidade. Em Cristo, porém, veio a graça abundante, trazendo justificação e vida. Enquanto a transgressão de Adão resultou em condenação, o ato de obediência de Cristo trouxe justiça e uma vida nova. Paulo destaca que onde o pecado abundou, a graça superabundou, mostrando que a obra de Cristo é mais poderosa que os efeitos do pecado. A lei evidenciou o pecado, mas a graça reina para trazer vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. No capítulo 6, Paulo nos conduz a uma reflexão profunda sobre a nova vida em Cristo. Este capítulo é essencial para entendermos a transformação que ocorre quando somos unidos a Jesus pela fé. Paulo inicia destacando a questão do pecado e da graça, perguntando retoricamente se devemos continuar pecando para que a graça abunde. Ele responde de forma enfática: de maneira nenhuma. Aqui somos chamados a viver de acordo com a nossa nova identidade em Cristo. Dos versículos 1 ao 11, Paulo questiona: devemos continuar no pecado para que a graça aumente?
De modo nenhum, responde ele. Ele nos lembra que em Cristo morremos para o pecado e fomos libertos para viver uma nova vida. A analogia do batismo destaca que fomos unidos à morte e ressurreição de Cristo, enterrando a antiga vida de pecado e ressuscitando para uma nova vida. Nosso velho homem foi crucificado com Cristo, destruindo o poder do pecado sobre nós. Paulo afirma que se morremos com Cristo, também viveremos com Ele, tendo esperança na vida eterna. Assim como Cristo venceu a morte, devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Dos versículos 12 ao 14, Paulo nos ensina como viver em santificação prática. Ele exorta a não permitir que o pecado governe nossas vidas e a usar nosso corpo como instrumento de justiça, entregando-nos a Deus. Paulo lembra que, pela graça, o pecado não tem domínio sobre nós. Não vivemos mais sob a lei, mas somos capacitados pela graça divina a resistir ao pecado e viver em santidade. E para finalizar o capítulo 6, dos versículos 15 ao 23, Paulo ensina que a graça não é uma licença para pecar, mas uma capacitação para viver em justiça. Ele explica que todos servimos a algo, ou ao pecado que leva à morte, ou à obediência que leva à justiça. Somos lembrados de nossa transformação. Libertos do pecado, agora somos servos da justiça, chamados a viver em santidade. Paulo conclui contrastando os resultados. O pecado paga com a morte, mas Deus nos oferece o dom da vida eterna em Cristo Jesus. No capítulo 7, Paulo nos conduz a uma reflexão sobre a luta entre a lei e o pecado, uma batalha travada dentro do coração humano. Este capítulo começa com uma analogia simples, mas poderosa do casamento. Paulo usa essa imagem para nos mostrar que a lei tem a autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Uma vez que morremos para a lei por meio de Cristo, estamos livres para nos unir a Ele e produzir frutos para Deus. Dos versículos 1 ao 6, Paulo usa a analogia do casamento para mostrar que em Cristo morremos para a lei e estamos livres para viver em união com Ele. Essa liberdade nos permite dar frutos para Deus, enquanto antes da lei apenas despertava o pecado em nós. A lei não é má, ela revela o pecado em nossa incapacidade de cumpri-la, destacando nossa necessidade de Cristo. Em Jesus, somos libertos da condenação da lei e capacitados a viver uma nova vida que glorifica a Deus. Dos versículos 7 ao 13, Paulo explica que a lei não é pecado, mas revela o pecado. Ela funciona como um espelho, mostrando nossa condição pecaminosa e despertando uma consciência de culpa. Embora a lei seja santa e justa, o pecado a usa para trazer morte espiritual. A função da lei é expor o pecado e nossa incapacidade de alcançar justiça por nós mesmos, apontando para nossa necessidade de Cristo. Assim, ela nos leva a valorizar a graça e a redenção que Jesus oferece, libertando-nos do poder do pecado. E para finalizarmos o capítulo 7, dos versículos 14 ao 25, Paulo descreve a luta interna contra o pecado. Embora a lei seja espiritual, ele reconhece a fraqueza de sua carne. Ele deseja fazer o bem, mas frequentemente faz o mal, evidenciando o conflito causado pelo pecado que habita nele. Paulo lamenta sua condição, mas encontra esperança em Cristo, declarando que a libertação não vem de si mesmo, mas de Jesus, o nosso Senhor. No capítulo 8, encontramos uma das passagens mais inspiradoras e transformadoras da Bíblia. Este capítulo nos revela a profundidade do amor de Deus e a liberdade que temos em Cristo Jesus. Aqui, Paulo nos ensina sobre a nova vida no Espírito,
destacando a diferença entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Dos versículos 1 ao 11, Paulo nos apresenta a transformação que experimentamos quando vivemos no Espírito. Logo no início, somos lembrados de uma verdade libertadora. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta declaração remove o peso da culpa e da vergonha, garantindo-nos que em Cristo estamos livres da condenação. Paulo então explica a razão dessa liberdade. Ele nos mostra que a lei do Espírito de vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Antes estávamos presos ao pecado, incapazes de agradar a Deus, mas agora, pelo sacrifício de Jesus e a presença do Espírito Santo, somos capacitados a viver de acordo com os preceitos divinos. Paulo esclarece que o que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, Deus fez enviando o seu próprio Filho. Jesus veio em carne e por meio do seu sacrifício condenou o pecado na carne. Isso nos permite viver não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo contrasta aqueles que vivem segundo a carne e aqueles que vivem segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para as coisas da carne, resultando em morte. Em contrapartida, quem vive segundo o Espírito tem a mente voltada para as coisas do Espírito, resultando em vida e paz. Ele continua explicando que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à sua lei, nem pode fazê-lo. Mas se o Espírito de Deus habita em nós, não estamos mais sob o domínio da carne, mas do Espírito. Paulo conclui esta sessão reafirmando que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, ele também dará vida aos nossos corpos mortais através do seu Espírito. Esta é a esperança e a certeza da nova vida no Espírito, uma vida de liberdade, paz e comunhão com Deus. Dos versículos 12 ao 17, Paulo nos apresenta a identidade e os privilégios que recebemos como filhos de Deus. Ele começa nos lembrando que não somos devedores à carne para vivermos segundo ela. Em vez disso, temos uma nova obrigação, viver pelo Espírito. Se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificarmos as obras do corpo, viveremos. Paulo enfatiza que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso nos coloca em uma posição de identidade e proximidade com o Pai. A vida cristã não é uma vida de medo ou escravidão, mas uma vida de adoção. Recebemos o Espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. Este termo Abba é uma expressão carinhosa e íntima, similar a papai ou pai querido, mostrando a profundidade do relacionamento que temos com Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esta testemunha interna nos dá uma segurança firme sobre nossa identidade em Cristo. Não somos apenas filhos, mas também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso significa que compartilhamos não apenas da herança celestial, mas também na responsabilidade e no sofrimento de Cristo. Paulo deixa claro que para sermos glorificados com Cristo, também devemos compartilhar dos seus sofrimentos. Isso não é um fardo, mas um privilégio. Saber que nossos sofrimentos presentes não se comparam com a glória que será revelada em nós, nos dá força e esperança para perseverar. Portanto, viver como filhos e herdeiros de Deus transforma nossa perspectiva e nossa vida diária. Somos chamados a viver com a consciência de nossa nova identidade, guiados pelo Espírito, em intimidade com o nosso Pai Celestial. Esta verdade nos dá segurança, propósito e uma esperança inabalável para o futuro. Dos versículos 18 ao 25, Paulo nos encoraja com a esperança da glória futura, afirmando que os sofrimentos atuais não se comparam com a glória por vir. Ele destaca que tanto a criação quanto os crentes aguardam a redenção e a renovação prometida por Deus.
mesmo em meio a dores do presente. Paulo enfatiza que fomos salvos na esperança, que é firme porque se baseia no que ainda não vemos, mas confiamos que Deus cumprirá. Por isso devemos esperar com paciência ativa, certos de que a glória futura superará todas as dificuldades. Dos versículos 26 ao 27, Paulo nos conforta ao destacar o papel do Espírito Santo em nossas orações. Quando não sabemos como orar, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, alinhando nossas orações à vontade de Deus. O próprio Deus que sonda os corações entende a intenção do Espírito, garantindo que nossas orações sejam eficazes e em harmonia com seus planos. Assim, podemos orar com confiança, sabendo que o Espírito nos fortalece e intercede em nosso favor. Dos versículos 28 ao 30, Paulo revela a soberania de Deus em nossas vidas. Ele afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Deus nos conheceu, predestinou para sermos como Cristo, nos chamou, justificou e glorificou. Esse plano perfeito nos dá segurança e esperança. Desde o início, Deus trabalha para nos transformar e nos unir a Ele em glória. E para finalizarmos o capítulo 8, dos versículos 31 ao 39, Paulo nos conduz a uma celebração triunfante da segurança e vitória que temos no amor de Deus. Ele começa com uma pergunta retórica poderosa: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta pergunta nos desafia a refletir sobre a magnitude do apoio divino. Se o Criador do universo está do nosso lado, nenhuma oposição pode prevalecer. Paulo reforça essa verdade, lembrando-nos que Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Se Deus nos deu o seu maior presente, não nos dará também todas as outras coisas necessárias para a nossa vida e salvação? Essa certeza nos encoraja a confiar plenamente em sua provisão e cuidado. Paulo continua: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nenhuma acusação ou condenação pode prevalecer contra nós, porque Deus nos justificou e Cristo intercede por nós. Paulo então nos pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Ele enumera várias circunstâncias difíceis: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, e conclui que nenhuma delas pode nos separar do amor de Cristo. Estas são situações que muitos enfrentam, mas Paulo nos assegura que em todas elas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Finalmente, Paulo faz uma declaração de fé inabalável. Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta lista abrangente cobre todas as dimensões da existência e garante que nada pode nos afastar do amor de Deus. A vitória do amor de Deus nos dá uma segurança eterna e uma confiança inabalável em Cristo. Temos a certeza de que somos amados profundamente e que nada pode nos separar deste amor. Esta verdade transforma nossa perspectiva e nos capacita a viver com coragem e esperança, independentemente das circunstâncias. Queridos, e assim chegamos ao fim de mais um dia de meditação da Palavra do Senhor. Eu queria deixar para os irmãos uma reflexão e queria fazer um comentário. Que leitura poderosa, que leitura maravilhosa. Esse capítulo 8, a gente lê ele todas as vezes que nós lemos, não tem como não ficarmos impactados com o tamanho amor que Deus tem por nós, tamanho cuidado, como Deus é maravilhoso. E eu queria deixar uma reflexão sobre o versículo 28. Nós lemos
todas essas palavras que Paulo colocou, isso nos deixa assim, com o nosso combustível cristão, com o nosso espírito assim, regozijante de tanta graça, de tanto amor. E quando olhamos nesse versículo 28 que diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, nós olhamos que é tanto amor, é tanta graça, que nós temos um Deus que ele transforma feridas passadas, traumas, aquilo que te feriu, aquilo que quase tirou a sua vida. Deus tem o poder de transformar quando nós olhamos para o passado, para aquilo que vivemos e colocamos na lente de Cristo, na lente deste amor, que nada nos separa deste amor. Quando olhamos através dessa lente, o Senhor tem poder de transformar toda ferida, toda cicatriz, todo trauma em ferramenta de bênção sobre as nossas vidas e bênção para a vida daquelas pessoas que estão ao nosso lado. Então, quando você lê esse texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, você olhe para trás se tem alguma coisa que te feriu ou que te fere. Eu te convido nesse dia a você olhar para isso que te feriu com essa lente, que você é amada por Deus, amado por Deus, nada pode separar deste amor, e Deus tem o poder de transformar aquilo que te feriu. Você usará para curar pessoas à tua volta, porque Deus é fiel e somente Ele pode fazer estas coisas. Deus os abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Fiquem todos com Deus.